fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o presidente da AMIG, Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais, prefeito também da cidade de Conceição do Mato Dentro, também no interior de Minas Gerais, José Fernando Aparecido de Oliveira. José Aparecido, prefeito, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política, tudo bem? Bom dia, Adriana, bom dia, Léo Mendes, é um prazer estar aí. Bom dia com vocês. Prazer é todo nosso, prefeito. Seja muito bem-vindo aqui para a gente conversar, sobre uma série de questões que atinge diretamente as cidades mineradoras, como a questão da estruturação da ANM, que é a Associação Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Mineração, e também essa questão da CEFEM, da Lei Candir. Inclusive, essa semana houve, um encontro com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Parece que essas questões relacionadas à Lei Candir, que é uma demanda já antiga da Associação dos Municípios Mineradores, parece que está chegando a um acordo, não é isso, prefeito? Não, parece que está havendo uma sinalização de colocar na agenda essa discussão, que é uma discussão histórica da mineração em si, porque a Lei Candir isenta o ICMS do Estado e do município, produtor desse bem natural, não renovável, pertencente à União, que é finito, que precisa ter um planejamento de exploração, mas, sobretudo, uma visão de desenvolvimento, de geração, de agregação de valor, de geração de emprego e renda para este bem natural não renovável, que é exportado quase em sua totalidade para a China ou para os Estados Unidos e outros países, mas basicamente para a China, que é quem pagaria o ICMS da exportação desse minério para o estado de Minas Gerais. E só falando de Minas Gerais, houve uma renúncia de receita desde 1997 com a Lei Candir na ordem de R$1 trilhão, que seria pago por quem compra o minério, ou seja, a siderurgia chinesa, que deveria ter pago basicamente o ICMS do Estado. Agora, o que nos deixa muito alarmados, preocupados, é que esse imposto incide sobre a cadeia produtiva da indústria brasileira, gerando uma distorção, inclusive competitiva, entre as siderúrgicas brasileiras e as siderúrgicas chinesas, americanas, japonesas, que, por sua vez, não pagam um imposto que deveria ser destinado para o desenvolvimento do estado de Minas Gerais, que quebrou, em função dessa Lei Candir. Eu vejo a Lei Candir na ótica dos mineiros de duas maneiras. Ela desindustrializou, criou uma forma de não incentivar a industrialização do nosso produto, gerou uma distorção econômica com os outros, em termos de comércio internacional, quebrou o estado de Minas Gerais, renunciamos R$1 trilhão praticamente, isso é basicamente exportação de minério. Nós estamos conversando com o prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, do MDB, ele que também é presidente da Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais. Prefeito, isso já é uma demanda... Brasil, a AMIG se transformou na Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil. Nós temos a representatividade de mais de 80% da produção mineral brasileira dos municípios hoje que pertencem à AMIG. Perfeito, obrigado pela correção, prefeito. É importante a gente destacar isso. E essa questão da correção aí da Lei Candir, esse pleito já é antigo, já é feito há alguns anos. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou a favor das prefeituras, das associações aí dos mineradores. Nós temos também uma PEC que está em discussão, que é de autoria do senador Antônio Anastasia, e até hoje esse assunto ainda não chegou a uma conclusão.
decisão. O senhor acredita que agora, a partir dessas reuniões que têm sido realizadas pela MIG, também com o apoio até do próprio ministro e de outras entidades, vai ter uma solução? Olha, eu espero que sim, que se coloque pelo menos na agenda, né, essa discussão de uma maneira que efetiva, como precisa ser feito. Não dá mais para chorar o leite derramado, não dá para olhar para trás e chorar, mas dá para frente a gente corrigir essas distorções, que não dá mais para continuar parcelando salário de professor, não dá mais para continuar com a segurança pública, com a saúde do jeito que está. No estado de Minas Gerais, que é um estado rico, um estado forte, um estado que já produziu riquezas não só para o país, mas como para o mundo inteiro, no ciclo do ouro, no ciclo do diamante e agora no ciclo do minério de ferro, que é finito. Minério não dá 2 safras. E uma outra demanda, prefeito, é em relação também à arrecadação dos royalties, né? Como que está essa discussão e qual é a principal demanda dentro desse tema, desse assunto? Olha, vamos né, fazer um histórico de como que era isso antes, né? Uhum. Teve uma melhoria, né, no final do ano retrasado, há 2 anos atrás, onde mudou a alíquota. Nós praticávamos alíquotas de 0,1% a no máximo 3% em cima da produção mineral. No caso do minério de ferro, que é o grande, digamos assim, mola propulsora de produção no estado de Minas Gerais, esse era um valor de 2% do faturamento líquido, do resultado da operação da lavra. E isso, só para efeitos comparativos, na Austrália, que junto com o Brasil é o maior produtor de minério de ferro do mundo, o royalty na Austrália varia de 5% a 7,5% sobre o valor bruto, quanto no Brasil era 2% do líquido. Aumentou agora para 3,5% do líquido, do bruto, com algumas reduções que nós vamos discutir, inclusive judicialmente, essas reduções. Né? Porque a lei, é clara, aumenta para 3,5% do bruto, mas não se aplica efetivamente por umas questões de reduções jurídicas que nós vamos discutir. Mas ainda está bem aquém, né, do que pratica, por exemplo, o segundo maior produtor do mundo, que é a Austrália. O Canadá também pratica royalties bem superiores ao Brasil. Portanto, houve, né, há 2 anos atrás, uma correção, né, de uma luta histórica dos municípios mineradores, dos estados mineradores, para aumentar um pouco, né, os royalties da mineração. Uma vez que é a única arrecadação praticamente que nós temos, porque o ICMS, que seria uma outra forma de arrecadação, está isenta para beneficiar a cadeia produtiva de outros países, ao contrário do que deveria estar acontecendo. Né? Nós perdemos uma oportunidade, perdemos uma oportunidade histórica no passado. Não podemos continuar assim. Uma cidade que ilustra bem esse cenário é Barão de Cocais, né? No interior de Minas Gerais, na região central de Minas, não é isso, prefeito? Barão sofre 2 vezes, né? Não só pelo impacto que tem em função da atividade mineradora de São Gonçalo do Rio Abaixo, que é a cidade vizinha, onde tem uma grande produção de minério de ferro, uma das maiores produções de minério de ferro do Brasil, mas a barragem de rejeitos da atividade mineradora do município vizinho se dá em Barão de Cocais, né? E Barão não está recebendo pelos impactos que deveriam estar recebendo em função da mudança da legislação que houve agora. E que nós pedimos ao ministro Bento Albuquerque, na reunião que nós tivemos, uma medida provisória que visa resolver essa injustiça que Barão de Cocais é vítima. Não recebe pelos impactos gerados pela atividade mineradora. Itabira também, prefeito? Itabira, não. O caso de Itabira é seríssimo. É seríssimo. Exaustão de minas, já está anunciada. Já está anunciada para daqui a 9 anos a
o fechamento da atividade da Vale em Itabira, né? Ou seja, nós precisamos ter uma visão de desenvolvimento e de diversificação econômica. O que está acontecendo com Itabira é uma minerodependência da atividade mineradora, que é finita. Não se pensou absolutamente no passado em agregar valor ao minério, não se investiu numa atividade econômica que venha substituir a atividade mineradora, que é geradora de emprego e renda na cidade, e que gerou uma dependência. Esta é uma grande luta que nós temos hoje, que é diversificação econômica nas cidades mineradoras. E nós temos Itabira como um caso, um fato concreto que precisa ser trabalhado e que vai acontecer nesses próximos anos. E que sofre também com a questão das barragens, né? Assim como o Barão de Cocais. Várias barragens, são inúmeras barragens que tem no território de Itabira, inúmeras barragens. Itabira foi no passado o maior município exportador do Brasil, maior do que a cidade de São Paulo, maior que qualquer município do Brasil, no passado, em função das jazidas de minério de ferro de Itabira. Nós estamos conversando com o prefeito de Conceição do Mato Dentro, também presidente da Associação de Municípios Mineradores do Brasil, José Fernando Aparecido de Oliveira. Prefeito, já que nós estamos falando de barragem, um outro ponto sensível, e é claro que impacta economicamente também na economia das cidades, como estão a situação assim de descaracterização das barragens que estão em protocolo de emergência. Hoje, Minas Gerais tem cerca aí de 30 barragens nessa situação, que gera medo e acaba impactando também no turismo e em outros pontos da economia, né? Olha, isso é um problema sério, um problema seríssimo que precisa ser enfrentado e, sobretudo, pela Agência Nacional de Mineração, né, que é o órgão competente para fazer a fiscalização, fazer, né, a prevenção de tudo, dessas questões. E é um órgão sucateado. A Agência Nacional de Mineração teve um contingenciamento de mais da metade dos seus recursos. Para você ter ideia, o DNPM, em 1999, no ano de 2000, tinha 850 funcionários para fazer toda a fiscalização, né, no país da atividade mineradora. Depois virou agência, agora, recentemente, inclusive foi a última agência a ser criada. Né? Nós tivemos a Agência Nacional de Energia Elétrica sendo criada antes, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Agência Nacional, várias. Né? A última a ser criada foi a Agência Nacional de Mineração. E não teve os investimentos necessários internos no órgão para a gente poder fazer a fiscalização e, além disso, fazer a promoção dessa atividade tão importante para a economia brasileira. Hoje nós temos temos 750 funcionários, 100 funcionários a menos do que nós tínhamos no ano 2000. E olha como cresceu a atividade nesse período. Os impactos que ela gera do ponto de vista ambiental, social e, sobretudo, que nós vemos agora com Mariana e Brumadinho. E agora vamos à hora do bate-pronto, 8h55. No Café com Política, hora do bate-pronto. Prefeito, são perguntas objetivas e as respostas também objetivas. É uma espécie de ping-pong, combinado? Combinado. Vamos começar então, começando com Lei Candir. Desindustrializou o país e quebrou o estado de Minas Gerais. Mineração e meio ambiente. Dá para trabalhar juntos o desenvolvimento sustentável da atividade mineradora, integradora com o meio ambiente e com a sociedade. A sociedade não aceita mais uma mineração que não integre o meio ambiente e não promova as pessoas. Agência Nacional de Mineração. Precisa toda ser reformulada. Precisa totalmente ser reformulada. Pandemia de coronavírus. Grave. E, se Deus quiser, vamos sair fortalecidos lá na frente. Futuro da mineração, prefeito? O futuro da mineração depende, né, de mudança na legislação, sobretudo. Né? E o futuro da mineração, que eu vejo, tem que agregar valor ao produto dentro do país. Nós temos que desenvolver uma cadeia produtiva da atividade mineradora dentro de Minas Gerais e dentro do Brasil.
diversificação da economia? Fundamental para os municípios mineradores. Essa minerodependência precisa acabar. Nós precisamos investir em atividades econômicas que venham substituir a atividade mineradora, que é finita. Nós conversamos no Café com Política de hoje com o presidente da Associação de Municípios Mineradores do Brasil, prefeito do município de Conceição do Mato Dentro, José Fernando Aparecido de Oliveira, do MDB. Prefeito, brigadíssimo, viu, pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Café com Política. Aguardamos o senhor em outras oportunidades. Adriano, eu posso fazer apenas um convite? À vontade, prefeito. Eu quero convidar todos os ouvintes a conhecerem Conceição do Mato Dentro depois dessa pandemia, tomar um banho de cachoeira nas diversas cachoeiras que nós temos. Conceição é considerada a capital mineira do ecoturismo. É uma cidade maior produtora de minério de ferro de Minas, mas é a capital mineira do ecoturismo. É um exemplo de integração que nós estamos trabalhando entre mineração, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e turismo.